Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Lucas Nied aqui. Tô aqui hoje para começar uma nova série de vídeos com vocês, falando um pouco sobre fatores externos que afetam o campo, certo? Então, coisas que vêm de fora, que não fazem parte ali do momento do jogo, do 11 contra 11, das quatro linhas, que afetam o rendimento dos jogadores, da comissão técnica e tudo isso no momento da partida. Tá? Mas antes eu queria agradecer a todos vocês por tudo o que vocês fizeram no último vídeo, os compartilhamentos, as curtidas, os comentários, as novas inscrições, e queria pedir para vocês repetirem a dose nesse vídeo, tá? Se vocês gostaram, avaliem positivamente ou negativamente, se vocês não gostarem, e comentem aí dicas, críticas e pedidos de vídeos, caso vocês queiram ver alguma coisa específica, e compartilhem com seus amigos, valeu? E se inscreve aqui embaixo. Agora vamos pro vídeo. Vou falar no vídeo de hoje, nesse primeiro vídeo dessa pequena série, sobre a cultura interna de um clube, sobre maneiras já estabelecidas de trabalhar dentro do clube por algum tempo, maneiras de ver o futebol, maneiras de trabalhar com isso. O que eu quero dizer com isso? Se um clube, por exemplo, tem uma maneira de trabalhar que já é há muitos anos voltada, por exemplo, a um futebol mais reativo, mais defensivo, que explora muito bem os contra-ataques e o erro do adversário, você tentar trazer um técnico muito ofensivo que vá fazer uma ruptura nesse sistema, muito provavelmente fará com que o treinador tenha algumas dificuldades no começo, demore um pouco para conseguir implementar suas ideias de maneira eficiente. Por quê? Porque os jogadores em geral já vão estar com a mente deles já programada para fazer certos movimentos, para se posicionar de certas formas, para tratar com a bola de uma determinada maneira. Então o trabalho, além de todo o trabalho tático que o treinador tem que fazer, ele também tem que fazer um trabalho cognitivo com os jogadores para mudar essa mentalidade, para começar a construir uma nova, certo? Então vamos dar um exemplo aqui, né? Falar um pouco sobre o Corinthians. Corinthians, que na última década foi super conhecido por ser um time mais reativo, que explorava muito bem os contra-ataques, que conseguia muito bem encontrar o erro dos adversários e foi mortal assim por muitos anos, né? Em vários momentos, inclusive foi super vitorioso na última década. Só que chegando em 2020 eles decidem por trazer o Thiago Nunes, que é um técnico muito mais ofensivo, propositivo, que gosta de ter a bola e agredir o adversário, certo? E o Thiago Nunes claramente apresentou algumas dificuldades no começo, né? Teve alguns resultados ruins, alguns jogos em que o time parecia não fazer aquilo que ele queria que fizesse, e ele realmente demorou para conseguir ter alguns resultados a ponto de que ele acabou sendo demitido, né? E veio o Wagner Mancini, que é um treinador muito mais encaixado, entre aspas, nessa mentalidade já dessa última década que o Corinthians vem tendo, e que você pode ver até que os jogadores, após a chegada do Mancini, já estavam mais confortáveis, mais habituados com o jeito de jogar e tudo fluiu um pouco mais fácil. Muitas vezes, quando o clube ele tem convicção na maneira, numa troca da maneira de jogar e pensar futebol, é positivo que ele espere, né, um pouco, como seria o caso do Thiago Nunes caso tivesse sido respaldo. Mas se o clube está pensando só em resultados a curto prazo, desculpa, não faz muito sentido que você traga um técnico de ruptura, né? O que claramente era o que o Corinthians queria, porque quando o Thiago Nunes não apresentou os resultados, ele acabou demitido, certo? Vou dar um outro exemplo aqui, o Internacional, por exemplo, que desde 2015, quando trouxe Diego Aguirre, até 2020, eles começaram a trazer praticamente só técnicos mais reativos, né? E em 2020, quando chega Eduardo Cudê, ele tem bastante dificuldade também no começo para realmente habituar e tirar certos vícios dos jogadores. Ele consegue uma certa quantidade de resultados bem rápido, mas a gente vê que muitas vezes ainda tinha dificuldade em campo, mesmo com os resultados vindo. Justamente por quê? Porque o treinador, quando ele chega e ele é uma ruptura na maneira de jogar e na maneira de jogar futebol, de toda essa cultura do time, ele precisa não só fazer todo o trabalho tático, como também precisa fazer um trabalho cognitivo para mudar a mentalidade dos jogadores e construir uma mentalidade nova, né? E isso leva muito mais tempo. Então, se há uma convicção que essa mentalidade tem que ser mudada e essa cultura tem que ser
diferente do que é preciso ter sim paciência e respaldo e tempo para o trabalho da comissão técnica, certo? Uma outra coisa importantíssima dentro dessa ideia de cultura do futebol é que as categorias de base estejam aliadas com a cultura do time principal. Por quê? Porque quando os jogadores vão subir, vão fazer a transição da base para o profissional, é muito importante que eles estejam já prontos para atuar da maneira como o time principal joga. Não necessariamente prontos, mas o mais próximo possível de estarem prontos. E você já habituando eles da maneira como eles vão ter que jogar desde a base, com certeza é uma maneira de você facilitar esse processo, certo? Então, por exemplo, o Barcelona, desde muitos anos atrás, faz isso. Então, muitos jogadores, quando subiram, já estavam, primeiro, muito entrosados e, segundo, muito habituados com relação à maneira de jogar. Então, eles tiveram mais facilidade para entrar no time já e acabar jogando. Tanto que o Barcelona, na sua época vitoriosa com o Guardiola, por exemplo, tinha uma enorme parte do time titular com jogadores formados na base. Exemplos de Vitor Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Lionel Messi, Pedro. Todos esses chegaram a ser titulares ao mesmo tempo no Barcelona. E todos eles foram formados na base do Barcelona. Então, é uma coisa importantíssima, certo? Essa cultura, justamente porque você ter essa noção facilita também a sua busca por novos jogadores, certo? Então, se você vai ter uma busca por jogadores e você acaba em dois perfis técnicos muito parecidos de um jogador, você pode usar isso como um critério. Você pode ver qual é a cultura mais ou menos ali do clube que o jogador está para saber se a facilidade dele de se adaptar no seu clube vai ser maior ou menor. A partir disso você pode decidir quais jogadores seriam mais interessantes para chegar no seu clube numa contratação, certo? E o mais importante disso é que, independente de qual seja a ideia, seja mais defensiva, seja mais ofensiva, com mais posse de bola, com menos posse de bola, é importante que essa ideia esteja clara. Por quê? Porque senão você não tem uma linha de trabalho para seguir. E acontece o que aconteceu, por exemplo, no São Paulo nos últimos anos. Que, por exemplo, quando demitiu o Diego Aguirre, que é um técnico reativo, de explorar muito contra-ataque, tentou efetivar André Jardine. André Jardine, que é um técnico que gosta muito de ter a posse de bola, de agredir o adversário. Aconteceu também algum tempo antes, quando você troca de Ricardo Bauza para Ricardo Gomes. Edgardo Bauza para Ricardo Gomes, desculpa. Porque é exatamente o mesmo caso. O Bauza é um técnico muito reativo e o Ricardo Gomes é um técnico muito mais propositivo e ofensivo, certo? E existem inúmeros exemplos aí, né? Eu falei um pouco de dois exemplos de ruptura e um exemplo de falta de clareza nessa cultura, certo? E por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse antes, se vocês gostaram, cliquem no gostei, compartilhem o vídeo, mostra para todos os seus amigos e se inscreve aqui embaixo. Valeu, gente. Falou!